7 horas mais 37 minutinhos, 7h37. Muito bom dia. Amanhã de sexta-feira, hoje, dia 21 de fevereiro de 2025. Eu sou Luciane Reolon e esse é o nosso Jornal da Manhã Entrevista. Em destaque na nossa pauta de hoje, um dos principais problemas de saúde pública e, claro, que gera muito medo, muita apreensão, o temido câncer. E para conversar com a gente, falar um pouquinho sobre esse assunto, também falar sobre as formas de tratamento hoje que existem no mercado, nós recebemos com todo carinho, com todo prazer, o Dr. Fernando Luiz Motter, que é oncologista clínico especialista em quimioterapia e também em imunoterapia. Bom dia, doutor Fernando, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Lu, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E quando a gente fala de câncer, a palavra câncer em si, né, já gera um medo tremendo. Imagina quando a pessoa recebe um diagnóstico. E é isso mesmo, né? É isso mesmo, é muito difícil, né? Você realmente abala muito. E o câncer, na verdade, ele abarca, né? A palavra câncer abarca uma infinidade de doenças, né? As pessoas pensam que câncer é uma doença ímpar, né? Eu estou com câncer e câncer é isso, né? Mas, na verdade, o fim da linha, tipo? Na verdade, câncer é isso que eu sempre ouvi falar, que é uma doença gravíssima, e às vezes é mesmo. Sim. Mas ter câncer é ter uma infinidade de diagnósticos, né? Existem 1000 doenças que a gente pode chamar de câncer, né? Então é uma infinidade de tipos de câncer que são totalmente diferentes entre si, na gravidade e no tratamento, né? Existem tratamentos totalmente diferentes para determinados tipos de doença. Perfeito. E quais os tipos mais comuns de câncer hoje, que afeta a população de uma forma geral? Os tumores malignos mais comuns hoje, no Brasil e no mundo, são câncer de mama e câncer de pulmão. O câncer de mama recentemente ultrapassou o câncer de pulmão. O câncer de pulmão até recentemente era o câncer mais comum na raça humana. Sempre quando a gente fala disso, Lu, a gente está excluindo os cânceres de pele não melanoma, que são os cânceres de pele menos graves, que são super comuns. Esses a gente tira de letra quando a gente fala disso, porque câncer de pele é o mais comum na raça humana. Mas esquece isso, a gente sempre tira ele fora quando a gente vai falar sobre incidência de câncer. E aí a gente fala então de mama e pulmão. Mama recentemente tendo ultrapassado o pulmão, porque o ser humano está aprendendo que cigarro faz mal e está diminuindo a curva de tabagismo, que lá na minha infância eu via só crescer quando eu ouvia falar de tabagismo, de algum programa na TV, eu via lá o Globo Repórter, sei lá, alguma coisa assim, sempre aumentava o número de tabagistas no mundo. Sim. O homem passou a diminuir, né? O masculino passou a diminuir esse gráfico, a cair, e a mulher, ela subiu atrás do homem, foi subindo pela independência da mulher e tudo mais, foi subindo a curva de tabaco, e aí depois do homem, acabou caindo de um outro sexo que Sim. caiu. Então, quer dizer, agora os dois estão caindo, graças a Deus, o número absoluto de pessoas fumando. Então, diminuiu a incidência de câncer de pulmão, mas ainda nos cânceres mais prevalentes. E aí, falando dos outros na sequência, câncer de cólon é muito prevalente nos dois sexos, no homem especialmente o câncer de próstata, e aí vem câncer de estômago, aí vem câncer de ovário na mulher, né? Na verdade, a gente tem muitos cânceres nas glândulas, sabe, Lu? Então, assim... Que não são tão conhecidos, né? Na verdade, assim, as glândulas que eu digo assim, mama, então tem glândulas lactíferas, né? Um órgão especializado para amamentar, né? Um órgão repleto de glândulas. Esses órgãos repletos de glândulas são os mais comumente acometidos por câncer. Então você pensa próstata, né? A mama, o ovário. Então são glândulas em geral, né? Sim. Claro, o pulmão sai fora Sim. dessa história, né? Perfeito. E o que indicativo, digamos, que seria tão importante a gente destacar para justamente essas glândulas serem mais afetadas? Existe um fator de risco maior? É porque o que acontece é o seguinte, a gente faz câncer. O que é câncer? Câncer é uma neoplasia, ou seja, um crescimento tecidual, né, anormal. Então, quando você tem um caroço, você tem uma neoplasia. Isso é câncer. É câncer se for maligno. O que quer dizer? Então, assim, imagina que eu estou com um nódulozinho, uma bolinha no meu braço, né? E aí se percebe que essa bolinha está no músculo do meu braço. Às vezes, isso é só uma lesão benigna, quer dizer, cresceu ali, as células se entumeceram, cresceu o tecido de maneira normal, fez uma protuberância, aí se tira um pedacinho ou ele todo, isso vai para análise microscópica e vê-se que isso é tumor benigno.
As células aumentaram em volume, mas ela não tem uma característica de raízes infiltrativa, com características de que vá invadir outros tecidos, cair no sangue, lançar metástases, quer dizer, células que viajam pela corrente sanguínea e vão para outros órgãos. Então a gente percebe que isso é uma neoplasia benigna, então não é câncer. Quando é uma neoplasia, ou seja, um caroço maligno, tem outra coisa, outra característica na microscopia. Quando o médico anatomopatologista olhar isso no microscópio, ele vai ver células muito aberrantes, muito agressivas, com muita taxa de mitose, que é quando uma célula cria filhos de si mesma, ela se divide em duas, clones de si mesma, aquela reprodução exacerbada e descoordenada. Quando você tem esse tipo de situação, o câncer se instala, né? Quando existe esse desenvolver, esse reproduzir desenfreadamente, querer viver para sempre. Porque a nossa célula tem que desenvolver sua função, morrer e ser substituída por uma nova célula. Tem células que duram 60 dias, tem células que duram eternamente, como as células do cérebro, mas a grande maioria dura 60 dias, dura 2, 3 semanas. Então, o que acontece? É nessa linha que eu respondo a tua pergunta. As nossas glândulas são altamente metabólicas, o tempo todo estão funcionando. E nessa função, né, o que acontece? Elas acabam tendo a reprodução celular exacerbada. Né? Você está sempre se preparando, a mama está sempre se preparando para amamentar. Né? O ciclo menstrual, por exemplo. Né? Então, ela sempre está se preparando. A próstata está sempre ali produzindo testosterona, produzindo os hormônios masculinos. Então, o que acontece? Essas células em reprodução, nessa linha de produção, como se fosse uma fábrica, sempre tem um errinho. Né? Sempre. Eu digo sempre porque todo mundo produz células tumorais, aberrantes, todos os dias. E a gente faz essas célulazinhas erradas, né? Na fábrica, lá na esteira, lá... Deu uma falha. É isso. Só que o que acontece? A nossa vigilância, né? Tem os soldados lá. Então, a gente percebe que tem uma coisa errada, vai lá e mata, retira. Opa, esse aqui não vai. E quando essa vigilância cai, por alguma coisa, por uma tendência minha genética, ou eventualmente por algo ao qual eu estou exposto, né? Uma radiação, ou eventualmente hábitos de vida inadequados, né? Como tabaco, por exemplo, né? O sedentarismo, substâncias de várias, a produção de várias substâncias inflamatórias, tudo mais, a gente perde um pouquinho dessa vigilância e faz os tumores. Mas então as glândulas, por que as glândulas estão acometidas? Porque são são órgãos muito usados e por ter muita produção celular, a hora ou outra acontece algum erro. Olha só, que fantástica essa explicação. E seguindo essa linha de pensamentos, doutor, existe algum sinal, algum sintoma que a gente deve ficar um pouco mais atento, tendo em vista que nem todos os cânceres, eles se pré-anunciam. Olha, tem alguma coisa errada acontecendo. De que forma que eu devo fazer essa vigilância e esse acompanhamento, essa prevenção? Essa pergunta é a padrão ouro. Essa é a pergunta que realmente importa. Essa é a pergunta. Por que ela importa? Porque normalmente, quando se tem sintomas, se um paciente vem para mim com sintomas, a gente chama de sintomas B. Sintomas seriam o quê? Né? Depende de cada tipo de câncer, como eu falei, é uma doença muito heterogênea, né, pessoal? Então, mas imagina o seguinte, imagina que vem uma mulher comigo sangrando, né? Imagina assim, tudo bem, existe a menstruação na mulher que está em idade reprodutiva, mas imagina uma senhora de 68 anos que vem sangrando e estava já tinha parado de menstruar, né? Já estava no período de menopausa. Então, veio sangrando. Esse tumor está sangrando. E isso mostra que talvez ela tenha um tumor no endométrio, né? Dentro na camadinha, na mucosa, na gengivinha de dentro do útero, que está sangrando já. Então, esse tumor com certeza já está um pouquinho maior do que deveria estar. Do que deveria estar no diagnóstico. Se a pessoa está... vem uma pessoa, então, vem um senhor que está com uma dificuldade tremenda de fazer xixi, porque a próstata provavelmente aumentou de volume e na verdade a próstata é uma glândula que fica em volta da uretra. Então, se ela cresce, ela aperta a uretra, né? Ela acaba impedindo a saída da urina. O fluxo fica impedido. Então, vem com uma dificuldade enorme de fazer xixi. Isso pode acontecer por um aumento benigno da próstata, mas você imagina que esse senhor vem com muita dor óssea e vem perdendo peso e vem com febre e vem com várias situações que mostram algo avançado. Então, quando a gente chega assim com sintomas, o negócio não está legal. A gente chegou tarde. Então, essa é a pergunta crucial desse tipo de informação, porque a gente combate o câncer com informação. Exato. A verdade é essa. E aquela história quem procura acha. Então, eu não vou procurar para ver, porque se eu achar, aí é um problema. Não, isso é uma crença assim, que não tem nem pé nem cabeça. Exato. Existe inclusive uma ONG contra o câncer lá em São Paulo, cujo jargão é o seguinte: quem procura acha. E quem acha, trata. Exatamente. Se você não achar, você não vai tratar, né? Simples assim. E parece uma coisa tão boba, mas que as pessoas É um clichê, né, na verdade. Exato. Por uma fobia, as pessoas não vão atrás. E o segredo é esse.
Por que existem tantas campanhas de triagem? E existem estudos de benefício dessas triagens? Quer dizer, essas triagens, essas campanhas de triagem, elas trazem aumento de chance de cura? Sim. Existe um estudo muito bem desenhado no Canadá que mostra, porque eles têm também um programa de Outubro Rosa. Eu não tenho certeza agora se é em outubro, mas eu acho que sim. Mas enfim, eles têm um mês de alusão ao lembrar de fazer seus exames em relação à prevenção do câncer de mama ou detecção do câncer. Na verdade, não é bem prevenção. Na verdade, o câncer de mama não tem muito o que você prevenir, a não ser você ser mais magra, você ser mais saudável, não fumar, ter uma dieta mais equilibrada, mais colorida e menos industrializada, descascar mais e desembalar menos, toda aquela coisa. Isso tem implicância na questão da mama. Mas as mulheres, mesmo fazendo o melhor, vão ter câncer de mama em algum momento. Assim como o câncer de próstata no homem. Por ser mulher, por ter produção hormonal, por ter estrógeno, por ter progesterona. Enfim, a mama vai envelhecer em algum momento. Algumas mulheres vão ter câncer de mama, tá? Diria a estatística, mais ou menos 1 em cada 20 mulheres vão ter câncer de mama ao longo da vida. Tá? Algumas estatísticas até falam de 1 em 10. Só por essa questão de envelhecimento mesmo. Pela questão de envelhecimento. Então, assim, existe como prevenir esse câncer de mama? Existe como prevenir, como diminuir um pouquinho a incidência, mas ele vai existir. Então, eu diria que a campanha não é de prevenção do câncer de mama, e sim de detecção precoce. Porque qual que é o nosso objetivo sempre? E aí vem a sua pergunta, Lu. A gente não tem sintomas quando as coisas estão pequenininhas, que é quando eu quero chegar. Eu quero estar ali como médico no momento em que está ali com 1 centímetro esse tumorzinho, que ele está com 0,5 centímetros. Puxa, aí a chance de cura é 100%. 97, né? Não é 100, mas é 98,9. Quer dizer, a gente aumenta muito a chance de câncer, de a gente curar esse câncer em qualquer topografia. A gente faz um parênteses quando eu falo isso, só para alguém mais científico que está me ouvindo fala, pô, ele está falando uma besteira. Em relação ao pâncreas, que o pâncreas ele já é grave quando ele chega em 1 centímetro, né? O pâncreas é um órgão bem dificinho, bem né? delicado. Bem delicado que nos traz alguns parênteses. Mas, de maneira geral, você chegou a tempo de um tumor estar pequenininho, menos de 1 centímetro, a gente chama de subcentimétrico, ou com 1 centímetro e pouquinho, seja no estômago, seja no intestino, seja no pulmão, seja na mama, seja no útero, na próstata, você vai curar esse tumor. Então, realmente, sem sintomas, a gente não vai procurar, não é? Sim, exatamente. Então nós temos que procurar forçadamente em datas. Eu sempre falo que é legal a gente fazer aquele mnemônico do aniversário. O mês do aniversário eu tenho que fazer minhas revisões. E quais são as revisões? As revisões o check-up. E revisões das campanhas. As campanhas são muito bem desenhadas, né, pelo Ministério da Saúde, mas talvez buscar a orientação do seu médico, do seu clínico, enfim, do oncologista, eventualmente ir ao oncologista preventivamente, não só para tratar. Né? Sim, isso é fantástico. E olha, dados aí a gente tem, né? E essas campanhas estão aí justamente para conscientizar a população da necessidade de se fazer, né, essa descoberta precocemente, porque o tratamento mais efetivo e com 100%, digamos assim, de cura, né? Não que nem todas as situações são 100%, mas a maior chance, né, de você ter um resultado positivo para aquilo é muito maior. E se falando, claro que nem sempre a gente tem sintomas ou sinais aparentes, então de que forma que a pessoa pode, digamos, eu vou buscar algum gene, alguma coisa que identifique que eu estou com probabilidade de desenvolver ou que eu já tenho uma célula tumoral instalada no meu organismo. Existe essa maneira hoje em dia, doutor, de se fazer precocemente esse tipo de estudo, análise? Na verdade, assim, existe de forma experimental algumas abordagens que se chamam de detecção de DNA tumoral circulante. Então, o que vai acontecer, com certeza, dentro de 10 anos, isso vai estar factível e fácil no sentido comercial, no laboratório da nossa cidade. De acesso, né? Você vai lá no laboratório e pede esse exame. Já existem estudos sendo conduzidos dessa forma, né? Que a gente chama de biópsia líquida, né? Você pegar o sangue da pessoa e ver se tem um DNA tumoral circulante. Ainda não existe esse kit de maneira geral. Eu vou fazer um exame de sangue para ver se eu tenho células tumorais circulantes. Ainda não existe isso, nem experimentalmente. O que se faz é buscar especificamente uma célula tumoral. Imagine que eu tenho um tumorzinho de pulmão que eu ressequei, que graças a Deus o médico conseguiu retirar do meu pulmão. E eu quero saber se eu tenho DNA tumoral circulante. Isso já é possível, porque eu já sei que célula procurar, porque a biópsia foi feita. Então, eu vou procurar
uma metástase líquida, né, microscópica no meu sangue de uma mutação específica que a gente achou no meu tumor. Imagina que eu tenho, né, nesse exemplo hipotético, no meu tumor de pulmão eu tenho uma mutação lá chamada EGFR. Então eu vou procurar células mutadas de EGFR no meu sangue circulante. Então isso está cada vez mais verdade, mas ainda está um pouco longe da gente na prática clínica. Mas as coisas estão avassaladoras no sentido bom, né, da tecnologia, e isso vai existir. Mas o que existe hoje? Eu sempre falo de informação. Então, o que é primordial? É você fazer as campanhas, você fazer anualmente as suas revisões. Se tem alguma coisinha que não está assim grandemente suspeita, mas que tem alguma alteraçãozinha, eventualmente a gente pede para repetir em 6 meses em vez de 1 ano. Então fazer essas revisões. Por quê? Porque 80% das vezes isso não está ligado a uma tendência genética. 80% das vezes os tumores são randômicos. Eles acontecem em mim, no fulano, no vizinho e na outra pessoa, na outra cidade. E não tem um padrão. E não tem um padrão. Então, o que acontece? 15 a 20% dos tumores vão ter uma linhagem familiar. E aí sim, aí eu respondo para ti que se essa família tem casos muito prevalentes de tumores femininos, por exemplo, você imagina que a tia teve câncer de mama, a avó materna teve câncer de mama, se a avó paterna também teve câncer de mama, a probabilidade é muito grande. Aí tem uma irmã dessa pessoa que eu estou estudando que também teve câncer de mama. Você imagina? Então, assim, teve muita dessa árvore genealógica, você vai pintando os quadradinhos do geneagrama lá, tem muita gente doente. Será que não tem uma mutaçãozinha nessa família que está levando a uma tendência, a uma dificuldade dessa vigilância tumoral que eu falei? Será que ela tem uma mutação, por exemplo, de BRCA? Né? São muito conhecidas algumas mutações que são específicas para cânceres femininos e que também dão um pouquinho de risco para câncer de próstata naquela família. Então, que é o BRCA1, BRCA2. Então, mas isso não é a maioria, tá? Então, a maioria dos cânceres são randômicos. Elas acontecem sem a gente saber por linhagem familiar. Mas então eu não tenho risco, porque eu não tenho ninguém com câncer na minha família. Mentira! 80% dos tumores não são familiares. Olha só, em caso, quando né, assim, um processo já genealógico, digamos assim, que a família teve vários casos, existe uma maneira de você intervir antes da pessoa desenvolver? Sim, nesse caso que eu comentei, você imagina que essa senhora ou essa jovem mulher vem me procurar e tem essa história prevalente. A tia, a avó, aquela história. Então, o que a gente faz? Então ela tem um perfil de risco para cânceres genéticos hereditários e a gente vai fazer uma pesquisa de mutação. Então a gente vai pegar uma amostra da saliva, um raspado da gengiva ou sangue e fazer um mapeamento genético para ver se existem. Isso barateou muito. Na época que eu fiz a faculdade, 20 anos atrás, isso custava 20 mil reais, um exame desse. Hoje custa 2 mil reais. Baixou muito. É claro que ainda é caro. Não é uma coisa que se faz assim, acessível, né? Mas mudou muito, quer dizer, algo que já é possível, né? Sim. Então, e que os convênios nas indicações corretas também nos contemplam, né? Sim. Então, é possível a gente fazer essa pesquisa. E aí, respondendo a sua pergunta, se essa mulher vem com essa mutação, a gente detecta que ela é portadora dessa mutação familiar, vale a pena a gente fazer uma coisa diferente? Sim, você lembra daquele caso emblemático da Angelina Jolie? Ela tem essa mutação na família. Antes de ter câncer, ela optou por fazer mastectomia bilateral. Ela tirou as mamas. Isso é uma opção. Já se fez estudos se você tirar as mamas antes versus observar com muito mais frequência, fazer exames de imagem a cada 4 a 6 meses, se isso muda a chance de cura ou a chance de não ter câncer, enfim, né? Na verdade, na mulher que não vai fazer essa prevenção cirúrgica, ela vai ter uma chance de ter essa detecção mais precoce, né? Sim, exato. Então, o que acontece? Se observou isso, então, o que se sabe? Que se uma pessoa tem acesso à saúde e tem bastante cultura para não esquecer e ter educação e ter uma disciplina para buscar isso e ficar de olho, então, te respondendo, a pessoa tem que ficar mais de olho. Não muda. Então, a Angelina Jolie poderia ter optado por fazer exames super frequentes, mas ela falou, não, eu quero me livrar de vez dessa chance e eu quero fazer mastectomia. Diminuir ainda mais, né? Então, quem tem a mutação tem sim alguns cuidados. Exames mais frequentes ou a gente fazer algumas remoções mais precoces, pensando nesse risco gigante de ter câncer de mama, que aí, nessa síndrome em que se tem BRCA mutado, é maior de 90%.
E quando se confirma realmente a presença de um câncer, né, maligno? Hoje, claro que a gente sabe que a medicina evoluiu e muito. Quando se fala de tratamentos, quais são as possibilidades que existem? Nem todos eles são tão agressivos como eram antigamente. Se a gente consegue chegar num tempo ótimo, como conversávamos, aí a coisa fica muito boa. Eu falava de um estudo do Canadá que observou aquele outubro rosa deles, não é? Isso aumentou a chance de cura de 20% a 30%, dependendo do centro. Do centro do Canadá, que era que reportava os pacientes. Esse número é gigantesco quando se fala em oncologia. 30%, 3 pessoas em 10 teriam um câncer incurável se não tivesse a campanha. Porque a gente chegaria tarde com um tumor maior, invadindo a pele, invadindo ínguas, linfonodos da axila, indo para outros órgãos eventualmente, enfim. Então, o que acontece? A gente precisa chegar antes. E chegando antes facilita muito. Como é que a gente chega... Como é que a gente aborda um tumor pequeno, né? Estou falando dos órgãos em geral, né, Lu? O que a gente precisa? A gente precisa acabar com aquelas células, matá-las. Ou a gente resseca o tumor, se é possível, né? Se é um órgão de fácil acesso, se retira aquela lesão, ou se queima essa lesão, né? Se faz uma ablação, tanto com temperatura alta como temperatura baixa, né? Uma crioablação com temperatura baixa, ou uma ablação térmica a quente, que seria o outro oposto. Ou, eventualmente, a gente faz radiocirurgia, por exemplo, a gente faz uma radiofrequência, né? São ondas de raio-x, raios gama, que são apontados em lanterna, vamos dizer assim. Hoje em dia a gente tem tecnologia para apontar e dar uma dose assim como se fosse de filme de ficção para aquela lesão no meu rim, aquela lesão no meu pulmão, aquela lesão no meu fígado. Num local bem específico. Num local específico, atirar como mira mesmo, assim, sabe? Uma dose única e fazer uma radiocirurgia sem corte. Existe isso? Então tudo isso precisa do quê? De tamanho pequeno. Até para você queimar uma lesão. Você imagina que eu tenho uma lesão no meu fígado, que eu vou fazer uma radioablação guiada por agulha. Então eu vou estar acordado, com uma anestesia simples aqui na minha pele, e aí a pessoa vai guiar, né? O médico especializado vai guiar com o ultrassom, vai enxergar lá a lesão, vai enxergar aquela haste daquela agulha, ele vai para dentro da lesão, no centro dela, e vai disparar então uma radiofrequência para aquecer, por exemplo, para queimar essa lesão. É claro que o halo de aquecimento é pequeno, né? Do máximo de 2 centímetros e pouquinho. Então, se eu tiver uma lesão de 3 centímetros, de 4, eu não vou conseguir queimá-la. Eu vou precisar de uma cirurgia muito mais agressiva. Então, sempre chegar antes com pouco volume. E falando sobre os tratamentos, quando a doença é maior, o que a gente tem? A gente tem também, aí entra a minha especialidade, tratamentos circulantes. Hormonoterapias, em que a gente bloqueia o alimento do tumor, de tumores que gostam de comer, de sobreviver de hormônios, que é o câncer de mama e o câncer de próstata, basicamente. E aí tem o câncer de ovário, de endométrio, enfim, mas os grandes ícones são mama e próstata. A gente bloqueia o hormônio para a gente tentar fazer com que o tumor fraqueje. Trocar um alimento, né? Dessa célula cancerígena. Além de jogar bomba no inimigo, você também tranca as vias de alimento que chegariam para esses soldados inimigos. Então, a hormonoterapia, quimioterapia, que cada vez mais está sendo... cujos efeitos colaterais, aquela coisa gravíssima, né? Porque a quimioterapia em geral ela é mal tolerada, tem melhorado. As drogas têm sido mais bem aceitas pelo organismo e existem também subterfúgios, drogas melhores para combater os efeitos colaterais. E drogas mais efetivas e menos tóxicas. Drogas que vão especificamente no tumor e que vão menos para outras células boas. Não vão agredir as outras células, né? Menos os não culpados, né? Então as quimioterapias estão cada vez mais avançadas, estão melhorando nesse sentido. E aí existe a imunoterapia. A imunoterapia é um outro capítulo que recentemente chegou, graças a Deus, para se somar ou substituir a quimioterapia, dependendo da doença, em que você vai melhorar a imunidade, chamar os soldados, equipá-los e jogar eles contra o tumor de maneira mais intempestiva, mais agressiva e aumentar a chance de que o seu sistema imune combata esse tumor. A imunoterapia seria menos agressiva que uma quimioterapia? Muito menos, muito menos. A pessoa habitualmente faz essa terapia e vai para casa sem sentir absolutamente nada. E chega a falar para mim, doutor, não está funcionando, porque eu não senti nada. Então, assim, o problema da imunoterapia, 2% dos pacientes, a longo prazo, podem fazer autoimunidades. Como você vai aumentar a chance, vai aumentar o seu exército, você imagina o seguinte, você imagina que a gente chama aqui 500 soldados aqui na frente do estúdio. Opa, legal, a gente está protegido, né? Mas eles vão fazer bagunça, né? Eles vão, de repente, pisar na grama. Então, assim, quando a gente tem muita célula imune fazendo sua função, também pode ser exacerbada uma ação... Fica meio descoordenado tudo isso. Exato. Então, assim, você solta os cachorros no jardim...
para eles fazerem a guarda, mas eles vão bagunçar um pouco. Então o que acontece? 2% das pessoas que fazem imunoterapia podem fazer doenças autoimunes, atacar o próprio órgão. Como acontece com uma pessoa que tem lúpus, ou uma pessoa que tem uma tiroidite, ou uma pessoa que tem uma nefrite. Então as pessoas podem fazer anticorpos contra os seus próprios órgãos. Isso é raro, né? E quando acontece normalmente é leve, é manejável, né? Por exemplo, você faz uma tiroidite, você trata essa tiroidite, tranquilo. Muito mais tranquilo tratar a tiroidite do que o câncer que foi curado pela imuno, né? Sim. Então, mas alguns casos podem ser graves, são raros. Perfeito. Nossa, nós teríamos assunto para amanhã toda aqui, né? Porque é um assunto muito importante. Essa informação para a gente levar para quem está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo também é de suma importância. Temos pouquíssimo tempo, né? Inclusive já ultrapassamos. Eu gostaria só que o senhor, né, colocasse novamente essa questão de prevenção, de termos a consciência de ir em busca precocemente de um tratamento, principalmente de você descobrir se tem algo errado com você ou não. E também, né, o doutor Fernando Luiz Motter, que é especialista em oncologia, com atendimento em Medianeira também, né? Quais são os meios de encontrá-lo também, de repente, para uma possível consulta e as formas que existem hoje, né, de tratamento e de forma precoce. Isso, então assim, os recados para levar para casa, né? Ou deixar em casa. Estão em casa, né? Já estão em casa, pessoal, né? A maioria. Enfim, é o seguinte, né? Homem tem que ficar de olho na próstata porque o número é muito grande de neoplasias prostáticas no homem, né? Então, assim, a partir dos 40, 45, no máximo 50, tem que passar a fazer as revisões. Se você tem história familiar bastante prevalente, aí você traz isso para 10 anos menos do que o caso mais jovem da família. Se o caso mais jovem da família foi com 50, então você vai começar com 40. Se for com 40, você vai começar com 30. Sempre os 10 anos antes daquele caso mais jovem da família, se é muito prevalente. A mesma coisa vale para a mama. Mas então o homem, PSA, que é um exame sanguíneo, toque retal, né? Tem que ir no médico, né? Tem que ir no urologista, no clínico geral, no oncologista para fazer essa triagem com toque. Por quê? Porque 20% dos tumores malignos da próstata não produzem PSA no sangue alterado. Então tem que lembrar disso, existe essa possibilidade, tá? Outra coisa, homem, como todo ser humano, cuidar da pele, usar protetor solar, né? Usar protetor solar porque os cânceres de pele são muito prevalentes. Homem, exame de fezes e colonoscopia após os 50 anos. A colonoscopia ela pode ser feita a cada 5, 7 anos, que é usar uma câmera para olhar o intestino por dentro. Agora, o exame de fezes pode ser feito cada 6 meses, cada ano. É um exame que o pessoal esqueceu de fazer, super simples, barato, disponível. Então, o exame de fezes, qual a importância dele? A gente consegue ver se tem sangue humano nas fezes. E aí isso está vindo da onde? Eu estou sangrando de uma doença benigna, de uma alteraçãozinha, um divertículo que eu tenho, ou de repente eu tenho um tumor no meu estômago, no esôfago, no intestino, né? Intestino delgado, intestino grosso. Então, exame de fezes, tá? Lembrando, tem que lembrar do câncer de cólon. Mulheres, então temos que fazer a prevenção do câncer de mama com uma mamografia anual a partir dos 45. Se você tem uma história familiar importante ou algum nódulo que foi palpado antes dessa idade, é importante fazer um ultrassom, porque daí a mama muito densa não aparece bem na mamografia. Mas na mulher mais madura, mamografia anual, certo? Cuidar na questão do Papa Nicolau. Mulher em idade sexual ativa precisa fazer, o que é o Papa Nicolau? É olhar o colo do útero, a parte mais baixa do útero, e com uma escovinha fazer tirar um pouquinho de células ali. É muito simples o exame. Sim. E isso o patologista consegue detectar se tem alguma malignidade ali. Então, fazer esses exames de triagem, fazer esses exames. E se você tem alguma coisa diferente no seu corpo, procurar atendimento, não ficar com medo do que for encontrar, porque quando encontra antes é mais fácil, a nossa chance de sucesso é maior. Bom, eu sou o Fernando Motter, sou oncologista clínico, estou à disposição para prevenir, para chegar antes, né? E também para tratar quando for necessário. Estou disponível na Oncomed, que fica anexo ao Hospital Maternidade em Medianeira. O telefone é 3240-2671. 3240-2671, se quiser marcar uma consulta. Também estamos no Instagram, Oncoclínica Medianeira. E estou também disponível no CEONC, em Cascavel, e na Oncoclin, Centro de Tratamento de Câncer de Mama, em Cascavel. Perfeito. Gostaria de agradecer imensamente as suas informações, a sua disponibilidade de se deslocar de Medianeira até São Miguel do Iguaçu para conversar conosco nessa manhã. E, claro, um assunto sempre muito importante para todos nós. Conversamos, então, com o Dr. Fernando Luiz Motter, oncologista clínico, especialista em quimioterapia e imunoterapia. Agora são 8h06, ultrapassamos um pouco o nosso tempo, né?